Estamos ao vivo, mulher. Só Jesus na causa. Não repare, doutora Renata. A doutora Renata está aqui para a gente falar sobre diabetes infantil. É uma pauta, inclusive, que eu convivi muito de perto, porque a melhor amiga de Gaba descobriu quando tinha uns 7 anos a diabetes. E aí, sempre que ela ia lá para casa, que dormia lá em casa, a gente tinha um cuidado extra com ela. Eu lembro que elas dormiam às vezes muito tarde, a gente tinha que acordar muito cedo para dar café da manhã dela, para não baixar. Aquela administração, né, que é uma loucura, mas que hoje é completamente adaptada. Ela e os amigos, né, também. Mas vamos contar para quem está em casa, doutora, o que pode causar diabetes na criança? A diabetes infantil, a maioria das vezes, vai ser causada por uma alteração genética da criança, né? Então, a maioria dos pais chegam me perguntando: ai, doutor, o que foi que ele comeu? Ele estava comendo muito doce, alguma coisa assim. A alimentação dele estava errada, eu acho que eu errei alguma vez na alimentação, mas a maioria das crianças vão desenvolver o diabetes porque tem uma predisposição genética, né, uma doença autoimune, então ela desenvolve anticorpos que vão destruir as células beta-pancreáticas que produzem insulina e isso aí vai gerar o diabetes. Agora, hoje, com o aumento da obesidade infantil, a gente tem já crianças desenvolvendo diabetes que é daquele do adulto, né, o diabetes tipo 2, que é mais comum no adulto. Então, independente, lá voltando, né? A primeira pergunta que eu fiz para a doutora, independente do que a criança comia, de como ela se alimentava, era uma coisa que estava ali já. Ia acontecer algum dia. Em algum momento. Mas algo desencadeia, doutora? Porque em determinada época da vida ali, com 5, 6 anos, no caso da amiga de Gaba, que é a Gabriela Sobral, foi quando ela tinha 7 anos. Pode ser um fator como uma doença normal, uma virose, né? Pode ser um fator estressante, separação dos pais, mudança de escola, coisas simples podem desencadear se ela já tem essa informação genética, né? No caso, com a obesidade infantil bombando aí, essa outra diabetes que é mais comum nos adultos, né? Já está se tornando bem mais prevalente. E o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça com os nossos meninos, doutora? Aí é um estilo de vida saudável. E é isso que a gente, como endocrinopediatra, eu realmente vejo que é a coisa mais importante, a prevenção. Porque o diabetes tipo 1, realmente a gente não tem como prevenir, a gente vai tratar. É um tratamento bem complexo e eu gosto de participar disso. Agora, o diabetes tipo 2 a gente pode prevenir sim. Ele, assim, não é aceitável que as crianças fiquem diabéticas quando adultas, né? Por quê? Porque a nossa alimentação de adulto começa de uma rotina de criança. A gente aprende na infância como comer certo, né? O que é bom, o que é ruim. E se na infância a gente acha que é certo se empanturrar de pizza, batata frita, cachorro quente, milkshake, a gente acaba crescendo, levando isso pra vida, né? Isso. O paladar, né? Aquele paladar muito doce, de gostar de coisas doces. Por exemplo, uma coisa que pode evitar, os líquidos açucarados, eles são uns grandes vilões hoje em dia, a gente chama. Por quê? Porque você toma, por exemplo, um suco, que é da fruta, é saudável, mas coloca açúcar. Né? Você nem precisa, e aí né? tem o açúcar da fruta, o açúcar que você coloca. E isso aí, como é uma coisa saudável, digamos um suco, a pessoa fala assim, não, eu vou tomar, pode tomar 1, pode tomar 2, pode tomar 3, aí toma um monte de copo de suco e aí vai engordando com aquilo ali. Então, algumas sutilezas também podem fazer diferença no decorrer dos anos. Por isso também é o ideal ter o acompanhamento de uma endocrinologista, ter o acompanhamento de uma nutra, enfim, se você identificar que tem alguma coisa errada. E aí eu já vou pegar isso que eu tô falando e vou aqui para a pergunta da Raquel Silva, que tá no YouTube e disse: doutora, quais sintomas podemos observar inicialmente na diabetes infantil? Independente, não sei se você consegue separar os tipos, mas seriam os mesmos sintomas? Os mesmos sintomas. O diabetes infantil vai ser o mesmo sintoma também do diabetes do adulto, mas ele vai ser mais intenso, assim, acho que mais fácil até de ver. Olha. A criança vai ter muita sede, né, que a gente chama poliúria, e polidipsia, que é muita sede, e consequentemente uma poliúria. Na verdade, a poliúria é muito xixi. Né? É uma criança, por exemplo, aí você vai dizer, ela está bebendo muita água, por isso faz muito xixi. Mas não, você pode perceber à noite. À noite não é para ninguém acordar para fazer xixi.
Então, se essa criança começa a acordar à noite para fazer xixi, começa a fazer xixi na cama à noite, isso é um sintoma muito importante. E aí vem junto com perda de peso, alguns perdem apetite e outros já aumentam, mas sempre tem perda de peso, muito xixi e muita sede. Anota os sintomas aí, famílias, pelo amor de Deus, para qualquer coisa aí de alerta, você correr para ajuda, tá? Aí eu queria entender como é que é a rotina de uma criança como essa, né? A gente vai ter que mudar completamente quando a gente recebe um diagnóstico. Ah, eu recebi o diagnóstico da criança, tem diabetes, independente se vem da obesidade infantil ou da que a criança ia ter de toda forma na vida, uma doença autoimune. O que a gente muda na rotina dessa criança? Tem que incluir exercício físico obrigatoriamente? Porque eu sempre leio sobre isso, né? Que o exercício físico ajuda demais. No caso da Gabriela Sobral, que é a amiga da minha filha, ela faz exercício físico desde pequenininha, sem parar, assim, continuamente. A atividade física é muito importante. A criança precisa de uma vida saudável. E a atividade física para a criança é essencial. Então, quanto para o adulto, 30 minutos, 3 vezes por semana, tá bom? Para a criança é pouco. Tem que ser 1 hora, se possível até bem mais do que isso todos os dias. Aí, assim, não precisa ser um esporte, né? Não precisa ser botar natação, vôlei, basquete, não. Pode ser brincar, correr, andar de bicicleta. Que as crianças hoje em dia não estão fazendo mais isso, né, atividade ao ar livre, isso. As crianças hoje estão pregadas numa tela. Você acha que isso também tem relação com esse aumento da obesidade infantil? Com certeza. Esse time só vive no YouTube, vendo tela, no celular, no iPad... E não brincam tanto quanto antigamente. Quando eu vejo crianças, assim, que têm até uma alimentação boa e começam a ganhar muito peso, os pais não sabem dizer. E eu pergunto, quanto tempo fica na tela? Doutora, assim, todo o tempo. Quando não está na escola, está na tela. Então, é triste, porque além dessa criança estar perdendo de fazer atividade física, porque quando você dá a tela, ela não tem escolha. Porque aquilo é bom demais e é difícil sair. É o mundo na palma da mão, né? E aí, se você tira a tela, aí ela pode fazer atividade física, pode socializar com as pessoas da casa, né? E sofre menos de depressão, aquele monte de coisa que vem junto. Mas, meu pai do céu, a gente tem que falar, a pessoa é inacreditável, né? A gente tem que falar que a meninada hoje está com um aumento gigante. Um monte de menino com obesidade infantil, um monte de criança com diabetes, mas enfim. Ó, tem uma pergunta aqui da Carla Paiva sobre diabetes gestacional. Passa para o bebê quando a mãe na gestação tem diabetes, vai passar para o bebê? Não. Nada a ver. Nada a ver. Calma, mães. Meninas, buchudinhas. O diabetes gestacional, quando não tratado, ele pode trazer complicações para o bebê. Se bem tratado, o máximo que pode acontecer é que o bebê cresça mais dentro da barriga e às vezes dá algum problema quando for no parto normal, o bebê muito grande, né? Ele pode ter hipoglicemia logo que nasce, porque recebe um pouco de insulina da mãe que está aumentada no diabetes gestacional, mas ele não tem um risco maior de ter o diabetes infantil. Ele tem um risco maior de desenvolver diabetes do tipo adulto. Mas isso aí tem uma vida inteira para prevenir. Isso. Com hábitos saudáveis, exercício físico, comidinha saudável, que é o que a gente está fazendo aqui na cozinha. Deixa eu agradecer a doutora Renata por ter vindo. Muito obrigada, maravilhosa. Continue ajudando as famílias, as crianças, para a gente não ter que falar sobre isso no futuro, né, minha gente? Por enquanto a gente vai falando aqui, lembrando e alertando e conscientizando as famílias. Por isso que a gente trouxe a Befit aqui hoje, para fazer comida leve, saudável, para mostrar que é possível também, né, Jéssica? Comer coisa gostosa, com saúde, né? E quem sabe evitar diabetes infantil. Você que está aí me assistindo já adulto também. Quantos adultos eu conheço que tem diagnóstico de diabetes por causa da alimentação, da vida que não é saudável? Nosso prato está pronto.